Você lembra daquele adesivo que o pessoal colava no carro? Em caso de arrebatamento, este carro ficará desgovernado? Aleluia! Olá pessoal, tudo bem? A paz do Senhor. Eu sou o pastor Ciro Sanches Ibordi, seja bem-vindo ao meu canal. Eu vou parar o carro para fazer um vídeo sobre 7 mentiras a respeito do arrebatamento. Hoje em dia proliferam na internet vídeos dizendo: mentiram para mim sobre o arrebatamento, ou mentiras que te contaram sobre o arrebatamento. Pois é, eu também vou fazer um vídeo agora sobre as 7 mentiras a respeito do arrebatamento. Fique comigo. Vamos começar. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Se desejarem, curtam esse vídeo, inscrevam-se no meu canal, compartilhem, por gentileza, esta mensagem sobre o arrebatamento. Como eu dizia, há muita gente falando contra o arrebatamento, dizendo para você que mentiram sobre o arrebatamento e etc. Bom, neste vídeo eu vou apresentar 7 mentiras sobre o arrebatamento. E a cada mentira que eu apresentar, eu vou também apresentar um livro para que você possa, claro, se aprofundar, caso queira, a respeito dessa doutrina importantíssima que é o arrebatamento da igreja, que é uma das doutrinas que mais são atacadas na atualidade. Muito bem, é um vídeo bem objetivo, eu estou aqui improvisadamente, estou com os livros aqui, mas de uma maneira improvisada, então não há aqui como apresentar argumentos mais sofisticados, mas eu creio que vai dar para você entender por que é importante você saber sobre essas 7 mentiras que talvez estejam te contando a respeito do arrebatamento. A primeira mentira que eu quero destacar é a seguinte: o arrebatamento não acontecerá. Tem crescido essa perspectiva, inclusive ninguém menos que N.T. Wright, o famoso Tom Wright, que no Brasil hoje só se fala dele. Parece que o camarada agora finalmente descobriu a teologia. Veja, tomemos cuidado. Tom Wright, em 2001, escreveu um artigo, aliás, antes ali de acontecer aquele atentado terrorista nos Estados Unidos, que derrubou aquelas torres gêmeas. Tom Wright escreveu um artigo denominado Farewell to the Rapture, ou, traduzindo, adeus, até logo, arrebatamento, deixando ali muito claro que ele não crê no arrebatamento. Ele é contrário à ideia do arrebatamento. Mas não é apenas N.T. Wright. Há muitos teólogos hoje em dia que não creem mais nessa perspectiva. Então, essa, a meu ver, com todo respeito, é uma grande mentira de que o arrebatamento não acontecerá. Porque, biblicamente falando, não há como você fugir da realidade do arrebatamento. Você pode até crer de maneira diferente. Eu respeito os meus irmãos de outras perspectivas, mas negar a ideia do arrebatamento, dizer que isso é uma invenção, como o próprio N.T. Wright sugere em suas obras, de maneira nenhuma, porque a Bíblia é muito clara. Veja que o texto de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17, que é claríssimo, N.T. Wright diz que ali Paulo está apresentando uma metáfora. Mas olha como Paulo é claro: o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos juntamente com eles arrebatados a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Mas não foi só Paulo que falou. Jesus,
antes de Paulo. Claro que quem começa a falar sobre o arrebatamento de maneira mais explícita é Paulo, porque o arrebatamento é uma revelação neotestamentária. Os profetas não falaram sobre ele, mas Paulo sim. E o Senhor Jesus, antes de Paulo, já tinha dito, lá em João capítulo 14, versículos 1 a 3, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. E ele continuando disse, se fosse assim eu vou-lhe teria dito, e vou preparar-vos lugar, e quando for, voltarei para vós e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Alguns teólogos insistem em dizer que a casa do Pai não é o céu, mas Jesus sempre se referia a Deus como Pai Celestial. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então, é uma ideia absurda dizer que Jesus se referia ao templo, Jesus se referia a qualquer outra coisa que não seja a casa do Pai Celestial, que é o céu. Então, é um erro absurdo, é uma mentira, vou dizer aqui com todas as letras, negar a doutrina do arrebatamento da igreja. 1 Coríntios também, capítulo 15, versículo 52, em conexão com 1 Tessalonicenses 4, nós sabemos que fala do arrebatamento. Paulo disse, eis que eu vos digo um mistério. O mistério não é, como muitos dizem, as ressurreições ou a ressurreição, porque Daniel já tinha falado, por exemplo, lá no capítulo 12, então não era mistério. O que é mistério é algo novo que foi revelado. Então qual é o mistério? Paulo falou, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Então, quando a trombeta soar, os mortos em Cristo, claro, vão ressuscitar primeiro, mas os que estiverem vivos se juntarão a esses mortos em Cristo que vão ressuscitar e, formando um único grupo, irão ao encontro do Senhor nos ares. Então, isso é o que a Bíblia diz e nós não podemos tapar o sol com a peneira. Claro que há muitas posições filosóficas aí que vão querer dizer que não é isso, mas eu reafirmo com todas as letras, se você preferir, esta é uma grande verdade sobre o arrebatamento, que ele acontecerá. E é uma grande mentira no caso daqueles que negam o arrebatamento da igreja. Fica aqui, ó, esse livro que é excelente. Olha que livro extraordinário. Ainda podemos acreditar no arrebatamento, de Mark Hitchcock e Ed Hinson. Um livraço. Você que tem dúvidas sobre o arrebatamento, eu recomendo esse livro para você. Uma segunda mentira que estão contando sobre o arrebatamento, claro, na minha perspectiva, que eu sou pré-tribulacionista e eu creio que o pré-tribulacionismo honra as Escrituras, mas para mim é uma mentira também afirmar-se que o arrebatamento acontecerá após o período tribulacional, porque eu vejo na Bíblia o arrebatamento sempre como um livramento. Essa, claro, eu respeito, é a posição dos irmãos preteristas que dizem que quase tudo já ocorreu, como R.C. Sproul, né? O próprio Hank Hanegraaff e vários teólogos defendem essa perspectiva preterista. Outros, claro, defendem a perspectiva pós-tribulacionista. Então, nesse caso, eles acreditam que o arrebatamento, eu falo dos preteristas porque para eles, claro, o arrebatamento não tem sentido algum, mas eles creem na vinda de Jesus. Então, equivale a dizer que vai acontecer tudo junto, né? Arrebatamento, vinda de Jesus, se bem que os preteristas não creem, né? A maioria deles não creem no arrebatamento, creem que Jesus já vem e vai estabelecer-se na terra, mas alguns preteristas defendem que vai haver aí a chamada o ioiô, né? A igreja sobe e já desce. Bom, são várias teorias e os teólogos acabam não se entendendo muito bem sobre isso. Joe Piper, Wayne Grudem, por exemplo, defendem o pós-tribulacionismo e tantos outros, mas biblicamente o arrebatamento será um livramento, por isso que ele vai acontecer antes do período tribulacional. Jesus foi muito claro, vigiai, estai apercebidos, Lucas 21:36, para que possais escapar de todas estas coisas que hão de acontecer. Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9, é a mesma coisa.
A Bíblia deixa claro que a vinda de Jesus, 9 e 10, né? 1 Tessalonicenses 1, versículos 9 e 10, Jesus vai aparecer nos ares, ele voltará, esperamos a vinda do Senhor, que nos livra da ira futura. E eu não tenho dúvida de que a ira futura é uma referência ao período tribulacional. Não há como você dizer que é outro período. O período que Jesus mencionou, inclusive, no sermão do Monte das Oliveiras, o sermão escatológico, o sermão profético, lá em Mateus 24, Jesus deixou claro que vai acontecer um período tribulacional. Os nossos irmãos passaram por tribulações, os mártires, nós não somos mais dignos do que eles, nós vamos passar também. Não confunda tribulações que a igreja sempre enfrentou ao longo da história com a tribulação, que é um período de 7 anos, que vai ter a sua parte mais acentuada, conhecida como grande tribulação. Aliás, eu não estou chamando meus irmãos pós-tribulacionistas de mentirosos, é apenas uma ênfase. Da minha perspectiva pré-tribulacionista, eu considero uma ideia falsa, uma ideia que não corresponde ao que a Bíblia diz, porque o arrebatamento é um livramento do período tribulacional. O próprio texto de Apocalipse 3 e 10, né, que diz que o Senhor Jesus livra da hora da tentação, ou da hora da tribulação que há de vir sobre todo mundo. Irmão Ciro, mas ali não é um texto profético, é um texto histórico, as igrejas existiram. Sim, eu reconheço que aquelas 7 igrejas da província da Ásia realmente existiram, mas dentro daquela narrativa, dentro daquela menção daquelas igrejas que realmente existiram, há palavras proféticas para elas, que eram os destinatários originais, mas que se estendem a toda a cristandade, porque a Bíblia diz ali, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. A promessa ali foi feita para a igreja de Filadélfia, né, como guardaste a palavra da minha profecia, eu também te guardarei da hora da tentação, ou da provação, ou da tribulação que há de vir sobre todo o mundo. Claro que todos os crentes ali morreram, alguém dirá que, então, se a tribulação se referir àqueles dias, todos morreram. Não, ali é para eles e também para nós, porque eles vão ressuscitar. Os mortos em Cristo vão ressuscitar, olha aí, antes do período tribulacional, e por isso mesmo eles não vão participar da grande tribulação que há de vir sobre todo o mundo. Então, isso está claro na palavra de Deus. Eu vou apresentar para você outro livraço de John Walvoord, O Arrebatamento, esse da editora Carisma. O primeiro é da editora Chamada, esse da editora Carisma, mas que livro? Esse de John Walvoord, ele vai explicar ponto por ponto, vai provar por A mais B a biblicidade da doutrina do arrebatamento da igreja. Terceira mentira sobre o arrebatamento. O arrebatamento ocorrerá em meio ao período tribulacional. Essa é a perspectiva dos mesotribulacionistas, que creem que Jesus vem no meio da tribulação, e também dos irmãos que defendem a teoria do arrebatamento pré-ira, aquela teoria que divide os 7 anos tribulacionais em 4 quartos, e diz que Jesus só voltará no último quarto, porque é só aí que vai se manifestar a ira do Cordeiro. Antes disso é ira do diabo, é ira dos homens, não é a ira de Deus. Então a igreja vai passar pela ira de Deus, ou seja, a noiva vai ser espancada e depois Jesus vem para levar a noiva, depois que ela apanhar bastante do anticristo, aí o Senhor Jesus vem buscar a igreja. Não, essa tese do arrebatamento pré-ira, que divide a tribulação aí, que tem um total de 84 meses, eles dividem em 4 quartos, Jesus viria ali nos 21 meses, no início dos 21 meses finais, né, para então por fim ao período tribulacional e tirar, aliás, por fim não, tirar a igreja em meio à tribulação, que ainda continua. Mas quando nós olhamos para Apocalipse 6, nós vemos que a ira de Deus já começa com a abertura dos selos, não começa depois, já começa na abertura dos selos, desde o início a ira de Deus está presente. Claro que Satanás vai estar irado também, os homens pecadores vão estar irados,
mas Deus é que está no controle de tudo, e o período tribulacional é um período em que Deus vai tratar com Israel e vai tratar com os gentios. A igreja já terá sido arrebatada. Essa é a perspectiva pré-ira. Os mesotribulacionistas também têm aquela tese sobre a última trombeta e forçam, preste bem atenção, os mesotribulacionistas e também os pós-tribulacionistas forçam a harmonização entre 1 Coríntios 15, 52 e Apocalipse 11 e 15, que fala da sétima trombeta. Mas, meu querido irmão, se você ler Apocalipse com atenção, você vai ver que no capítulo 10, João come um livrinho. Que livrinho é aquele? Aquele livrinho era a revelação. Claro, toda a revelação do Apocalipse é inédita para João, é exclusiva. Mas quando ele come aquele livrinho, ressalta-se ainda mais que o que vem depois é uma revelação nova. João, come esse livrinho, porque o livrinho que ele comeu era, na verdade, porque ninguém pode dar se não recebeu, não é? Paulo falou que eu recebi do Senhor é o que eu também vos entreguei. Então João, ele recebeu a revelação de Deus para transmitir. Foi o livrinho que ele comeu e depois ele entregou a mensagem. E o que vem logo depois do livrinho que ele come? A sétima trombeta, a última trombeta daquela série de 7. Ou seja, Deus revelou para João exclusivamente os pormenores do período tribulacional depois que Paulo já tinha morrido, pelo menos 30 anos depois, porque Apocalipse é do ano 90, ano 95, Paulo morreu ali entre 64 e 67, não se sabe ao certo, mas aí por volta de 25, 30 anos antes de João receber a revelação exclusiva a respeito do Apocalipse. Então, meu querido irmão, é mentira, eu vou aqui afirmar com todas as letras que é falsa a ideia da minha perspectiva de que o arrebatamento ocorrerá em meio ao período tribulacional. E aí eu recomendo para você mais um livro. Olha aqui, ó. Quando a trombeta soar, que livraço da editora Chamada. Aqui você vai ver uma explicação pormenorizada de todas essas perspectivas que eu já tenho falado, inclusive o mesotribulacionismo e o arrebatamento pré-ira. Lembrando que o link para você adquirir esses livros vai estar aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado, para você adquirir. Não precisa adquirir tudo de uma vez, mas vá adquirindo aos poucos. É bom ter esses livros na sua biblioteca. A quarta mentira sobre o arrebatamento: todos saberão que a igreja estará sendo arrebatada. É o que dizem muitos aí, todo olho verá. Eles confundem ali Apocalipse 1 e 7, o que está ali, com o arrebatamento. Ali não está falando nada de arrebatamento. Aliás, arrebatamento não é o objeto de Apocalipse. Apocalipse fala do período tribulacional, fala da igreja no céu, mas não do arrebatamento. O arrebatamento não é pormenorizado no livro de Apocalipse. Por isso que João já vê a igreja no céu. Logo no capítulo 4, sobe e cai, mostrar-te-ei as coisas que depois dessa hão de acontecer, e ele já vê a igreja no céu representada pelos 24 anciãos. Isso é muito claro, eu não tenho dúvida quanto a isso. No prólogo do livro, você sabe o que é o prólogo? O prólogo é a parte de um livro onde se antecipa o que vai ser explicado, pormenorizado no livro. Então ali ele diz, todo olho verá, eis que vem com as nuvens, todo olho verá. Ele está falando da manifestação do Senhor em poder e grande glória após o período tribulacional, a qual se menciona lá em Apocalipse a partir do capítulo 19, versículo 11. Então, a Bíblia deixa claro, e aqui eu vou fazer uma afirmação que muitos não gostam, mas para mim é claro, o arrebatamento será secreto. O arrebatamento não será visível. Secreto. Mas como, irmão Ciro, se as pessoas vão desaparecer, como que vai ser secreto? As pessoas do mundo vão ver os crentes desaparecendo. Sim, mas não é secreto nesse sentido. Você precisa entender o que é a doutrina do arrebatamento secreto. Secreto no sentido que somente a igreja tomará conhecimento de que é de fato o arrebatamento. As pessoas poderão ver os crentes desaparecerem, poderão até ouvir algum barulho, porque será um evento muito barulhento, né? Dizem os pós-tribulacionistas que será um evento barulhento, vai ter alarido, vai ter trombeta, está na Bíblia, é claro, né? O meu Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, trombeta de Deus, claro que vai ter barulho, mas assim como os companheiros de Paulo não conseguiram identificar que tipo de barulho era quando Jesus se revelou a ele,
não conseguiram entender o que Jesus falava com Paulo. Assim como também quando Jesus disse, Pai, glorifica o teu nome, João capítulo 12, e o Pai disse, já o glorifiquei, ainda o glorificarei, e a multidão não sabia do que se tratava, uns achavam que eram fenômenos da natureza, outros achavam que eram anjos, mas era o Pai falando com Jesus. Da mesma forma, vai acontecer isso no arrebatamento. As pessoas não saberão do que se trata, mas somente a igreja saberá. E Hebreus capítulo 9, versículo 28, o texto é muito claro, que Jesus diz lá, que Jesus tendo aparecido a primeira vez, tendo sido visto pela primeira vez, e ele só foi visto pela igreja nascente, quando ele foi assunto aos céus, a Bíblia diz que ele será visto segunda vez, aparecerá segunda vez aos que o esperam para a salvação. Será secreto, por isso que nós enfatizamos. Eu sei que esse termo muitos pré-tribulacionistas não usam, é um termo mais brasileiro, é mais assembleiano, inclusive, está na nossa declaração de fé, mas é bíblico, porque é secreto não no sentido de que as pessoas não vão ver os crentes aparecendo, é secreto no sentido de que só a igreja saberá do que se trata. O mundo não vai saber, o mundo, aliás, será enganado pelo anticristo e ele certamente vai apresentar uma desculpa, uma justificativa para esse desaparecimento dos salvos na terra. Bom, mais um livro que eu posso te apresentar, um livraço, apesar de não ter muitas páginas, mas o Calendário da Profecia de Antônio Gilberto, editora CPAD, aqui ele fala também com todas as letras que o arrebatamento será secreto. Calendário da Profecia de Antônio Gilberto. Quinta mentira sobre o arrebatamento. O arrebatamento não será iminente. Quem inventou essa ideia de que o arrebatamento será iminente? Será sim, mas você precisa entender o que é iminente. Iminente significa a qualquer momento. Ah, irmão Ciro, então quer dizer que Jesus, quando ele subiu aos céus, ele podia voltar já no minuto seguinte? Não. Iminência no que tange a escatologia. Não vá confundir eventos escatológicos com eventos futuros. Ah, irmão Ciro, não é a mesma coisa? Não. Eventos escatológicos você tem que contar a partir do arrebatamento. O primeiro evento escatológico é o arrebatamento, que é um evento desencadeador. Agora, quando Jesus foi assunto aos céus, tinha que acontecer, e tinha eventos que tinham que acontecer antes do arrebatamento da igreja. Claro, tinha que acontecer o derramamento no dia de Pentecostes, tinha que acontecer a pregação do Evangelho, que Jesus falou, recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Então não tinha como Jesus voltar antes desses eventos. Agora, iminência diz respeito a quê? Diz respeito à preparação. Por que nós defendemos a iminência? Ela é bíblica. Não sabeis o dia nem a hora em que há de vir vosso Senhor. Porque isso fala de preparação. Interessante que dizem aí que nós não nos preparamos porque não cremos que a igreja vai passar pela tribulação. Pelo contrário, nós cremos que o arrebatamento é iminente e por isso nós estamos prontos. Vigiai, pois, que não sabeis o dia nem a hora em que há de vir o vosso Senhor. A igreja está pronta. Aquele que tem essa esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Então é uma grande mentira dizer que o arrebatamento não será iminente, porque ele será iminente, ou seja, ele pode acontecer a qualquer momento e não depende de sinais. Os sinais são gerais, sobre a segunda vinda. E claro que eles apontam para o tempo do fim. Mas o arrebatamento é sem sinal, como foi nos dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Estavam vivendo uma vida normal quando veio o dilúvio e levou a todos. É essa a mensagem da iminência. Eu sei que alguns pré-tribulacionistas não concordam com essa perspectiva de que os dias de Noé se refere aos dias do arrebatamento, fazendo aí uma aplicação, mas eu defendo que sim. Se você quiser saber por quê, entre lá na playlist Sermão Profético de Jesus, lá eu explico por que os dias de Noé e também aquela ênfase, um será levado, outro será deixado, refere-se sim ao arrebatamento. O Sermão do Monte das Oliveiras não está em ordem cronológica, então você tem que estudar para poder entender. E para essa mentira aí, que diz que o arrebatamento não será iminente, eu recomendo esta obra aqui, outro livraço, aqui ó, de John Hart. Ele é o organizador. Tem aqui um capítulo excelente também sobre
a doutrina da iminência. Sexta mentira sobre o arrebatamento: todos ressuscitarão por ocasião do arrebatamento. Não tem esse negócio de ressuscita os salvos, depois os ímpios. Não, é tudo ao mesmo tempo. Essa é a ideia dos irmãos amilenaristas, principalmente. Mas é difícil conciliar, e a Bíblia é uma harmonia perfeita. E quando você não consegue harmonizar passagens, é porque elas certamente apontam para eventos diferentes. Então não dá para você conciliar o que está em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 com Apocalipse 24 a 6. Em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, quando houver a ressurreição por ocasião do arrebatamento, Jesus ainda estará nos ares. A Bíblia diz que iremos ao encontro do Senhor nos ares. Agora, lá em Apocalipse 20 é diferente. Jesus já vai estar com os 2 pés na terra. Ali também é a primeira ressurreição. É parte da primeira ressurreição que você deve entender, claro, à luz da Bíblia, que não é um evento único. É um evento, na verdade, é uma série. É uma ressurreição alusiva aos salvos. Os salvos vão ressuscitar em momentos diferentes. Cristo já ressuscitou. Ele foi o primeiro a inaugurar essa modalidade de ressurreição para a vida. É uma modalidade diferente. Não confunda com a segunda ressurreição, que é a modalidade de ressurreição dos ímpios, que só vai acontecer depois do milênio. Apocalipse 20 é muito clara, muito claro. Se você ler com atenção Apocalipse 20, você vai entender perfeitamente o que ali está escrito. Então Apocalipse 20, versículos 4 a 6 é muito claro a respeito dessas 2 ressurreições. Mas eu tenho uma playlist aqui no meu canal denominada Ressurreições, pela qual eu não tenho dúvidas de que você vai entender perfeitamente a doutrina das ressurreições. Então, é uma mentira, é falso de que todos vão ressuscitar por ocasião do arrebatamento. Não, a ressurreição do arrebatamento será uma ressurreição seletiva. Jesus mesmo falou, usando aquela expressão no grego, dentre os mortos. Ali é claro, a Bíblia deixa muito claro que a ressurreição do arrebatamento é uma ressurreição seletiva. Somente os salvos hão de ressuscitar naquele grande dia. E então eu recomendo, para você entender bem isso também, esse livraço de Dwight Pentecost. Olha aqui, Manual de Escatologia da Editora Vida. É um clássico da escatologia de um grande erudito chamado Dwight Pentecost. E a última mentira sobre o arrebatamento é que o arrebatamento será um evento conclusivo. Quando acontecer o arrebatamento, tudo terá fim, porque arrebatamento e manifestação do Senhor em poder e grande glória é a mesma coisa mesmo, então vai haver um fim, vai acabar tudo. Não acredite nisso. Não é verdade. Não é verdade. Por quê? Porque a Bíblia deixa muito claro que o arrebatamento, na verdade, é o começo do fim. É um evento desencadeador. Depois do arrebatamento, você vai ter o tribunal de Cristo, porque Jesus disse: eis que cedo venho, meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Nós vamos entrar no céu. Ocorrerá o casamento, as bodas do Cordeiro. A igreja estará no céu enquanto houver o período tribulacional. E depois do período tribulacional, Jesus vem à terra para pôr fim ao império do anticristo. Vai inaugurar um milênio que vai ter 1000 anos de duração. Tudo isso, modéstia à parte, está bem explicado aqui no meu canal. Você tem também a playlist Milênio, a playlist Apocalipse, e eu recomendo que você tome tempo com o assunto. E o livro que eu vou recomendar para esta grande verdade, de que o arrebatamento ele será apenas um evento inaugural e desencadeador, porque haverá uma série de eventos após o arrebatamento e a igreja já estará no céu. E é também uma mentira dizer que isso não é verdade, dizer que o arrebatamento põe fim a tudo. Não. Então eu recomendo este livraço aqui também, Enciclopédia Popular de Profecia Bíblica, editada por Tim LaHaye e Ed Hindson. Um livraço também. Os links para todos esses livros você vai encontrar aqui neste canal. Tá certo? Olha, vamos terminando este vídeo. Eu dei uma parada aqui para fazer esse vídeo, mas agora vamos caminhando para o final. Se você chegou até aqui, curta esse vídeo, compartilhe-o
e que Deus abençoe grandemente a sua vida. Eu vou mostrar aqui um pouco para você também de como está o Rio de Janeiro hoje. Olha aí, meu querido irmão, minha querida irmã, como está o Rio de Janeiro. Niterói, né? Você sabe que eu moro em Niterói, cidade Sorriso, onde você tem a melhor vista do Rio de Janeiro. E aqui eu estou exatamente em Niterói. Aqui uma parte está em obras. Olha que paisagem bonita que você tem. Só que hoje o tempo não está permitindo aí uma visão. Mas você está vendo ali, ó, o museu que é uma obra de Niemeyer. Esse museu aí é o Museu da Arte Contemporânea, o MAC. Vamos passar aqui bem do lado dele. Olha que bonito. Olha que vista bonita que você tem do Rio de Janeiro, mesmo com chuva, de Niterói. Olha aí que vista maravilhosa. Então, no milênio, né, nós vamos reinar com Cristo aqui na terra. Depois teremos novos céus e nova terra. Eu vou terminando por aqui. Curta este vídeo, compartilhe, inscreva-se no meu canal e que Deus abençoe grandemente a sua vida. A paz do Senhor.